Caros amigos do canal Via Romana, esse é mais um Visão Nacional e eu sou o professor Rafael Queiroz. Hoje a gente vai falar de uma pauta única, que é desse conflito Rússia-Ucrânia e as consequências geopolíticas disso tudo, né? Eu gostaria de começar esse programa de hoje citando aqui uma fala que eu emiti no Facebook com o seguinte teor. Então vou usar essa fala para a gente poder analisar o que está acontecendo lá no Donbas, perfeito? Essa região de tensão entre Rússia e Ucrânia. Eu disse o seguinte, dia 19 de janeiro, Talibã expulsando as tropas ocidentais, Rússia ameaçando tomar parte da Ucrânia, Coreia do Norte testando novas armas atômicas, Irã conseguindo obter apoio da China. A besta americana treme. E essa minha postagem no Facebook, ela foi objeto de uma forte polêmica, porque algumas pessoas no meu Facebook são anti-Rússia, têm uma visão negativa de Putin, da Rússia atual, etc. e tal, muito que conectam, de uma certa maneira, com uma visão TFP de mundo, né? A Rússia como a grande espalhadora do mal pelo mundo, dentro daquela visão americanoide, americanista. Até pessoas que nem são americanistas, de uma certa maneira, acabam reverberando essa noção sobre a Rússia, sendo que a Rússia atual já não é mais a União Soviética doutrora. Isso a gente vai já explicar. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, antes de mais nada, é que eu não estou dizendo que os Estados Unidos vão cair ou já caíram por causa disso tudo. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos vendo aí o início, quem sabe, de uma nova geopolítica, né? Geopolítica essa que já é, vamos dizer assim, observada, né? Seus elementos iniciais já vem sendo observada por diversos especialistas, entre estes, né, o Moisés Naim, nesse livro aqui, O Fim do Poder, onde ele cita, por exemplo, aqui no capítulo, né, na página, 207, a opinião de um teórico das relações internacionais chamado Robert Kagan, que diz o seguinte, que o século XXI será parecido com o século XIX, com potências como China, Rússia, Índia e uma Europa unificada disputando a supremacia. Ou seja, no século XIX nós tínhamos ali uma série de potências, né, num contexto de geopolítica do equilíbrio de poder, diferente do cenário que nós temos desde 1991 até agora, onde nós temos uma potência unipolar que é os Estados Unidos da América. Tá? Enfim, então é a previsão do Robert Kagan. Mas há outros pensadores, por exemplo, como o Niall Ferguson, que diz que a hegemonia americana não está tão decaída assim como alguns pensam. Tá? E um outro autor, que é o Fahed Zakaria, que diz que os Estados Unidos, apesar de estar, de certa maneira, enfraquecido, ele vai numa linha oposta, um pouco oposta à do Niall Ferguson, o Zakaria diz que os Estados Unidos ainda gozam de certas vantagens que outros países não gozam. Por exemplo, né, os Estados Unidos têm a OTAN. Você não tem hoje, no mundo, nenhuma aliança militar do porte da OTAN, como você tinha no período soviético, era o Pacto de Varsóvia. Então isso é um elemento de força para os Estados Unidos. Mas o que a gente vem percebendo é que diversos países já fazem objeções frontais à OTAN e aos Estados Unidos. Por exemplo, nesses últimos dias, o Andrzej Duda, presidente da Polônia, disse que não vai boicotar os Jogos Olímpicos de Inverno na China, né, indo contra o parecer de Biden. A Alemanha, que também vinha, por exemplo, oferecendo apoio a operações da OTAN
da OTAN, desculpem, contra a Rússia, não tem mais tido tanta benevolência para com essas operações, porque a Alemanha depende cada vez mais do gás que vem da Rússia. Então, a Grã-Bretanha que teve que tomar aí, vamos dizer assim, a dianteira ali, no que tange a OTAN, no sentido de mandar armas, né, ali para a Ucrânia, mandar apoio militar para a Ucrânia, tentar, vamos dizer assim, botar uma pressão contra a Rússia, no sentido de desmobilizar, né, Moscou de um ataque. E eu gostaria também de deixar claro, né, que isso não é, obviamente, já, né, a queda, né, da hegemonia americana, mas é um sinal de que existem esperanças, existem sinais auspiciosos de que a margem de manobra do poder americano é cada vez menor e isso pode comprometer lá na frente os Estados Unidos de uma vez. Não é isso? Sobre a Rússia e sobre essa questão aí, Donbas, questão em relação à Ucrânia, me parece óbvio que não existe outro lado a tomar para quem é uma pessoa proba, honesta, decente, senão o lado da Rússia. Porque a Rússia vem sendo cercada, né, pela OTAN, que vem ampliando o número de países membros, vem instalando armas ali em países fronteiriços à Rússia. Tá? A gente chegou a mostrar num Visão Nacional, lá no início, que os Estados Unidos estavam patrocinando um programa, né, de pastores protestantes ali na região da Letônia, Estônia, se eu não estou enganado, tá? Onde eles estariam levando para lá não só o protestantismo, mas uma plataforma cultural norte-americana para colocar esses países sob égide, né, da influência americana, da cultura americana, do soft power americano. Então a Rússia vem percebendo tudo isso, né, e por isso ela vem aumentando a sua presença ali na fronteira com a Ucrânia, no Donbas, naquela região, né, onde você tem tropas separatistas. Tá? E hoje, o que a Ucrânia representa? A Ucrânia representa o reino das trevas, a verdade é essa. O Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, é um ex-palhaço que está sob auspício do Kolomoisky, que é um oligarca. O Zelensky, se eu não estou enganado, ele apoia a liberação das drogas. Inclusive, o Yanukovych, aquele presidente que era pró-Putin, pró-Rússia, lá no início da década de 2010, estava fazendo toda uma política de forte combate às drogas e, entre outras razões, foi por isso que ele foi derrubado, né, no Euromaidan. Hoje, a Ucrânia é um país aberto para receber, por exemplo, duplas LGBT para conseguirem barrigas de aluguel lá dentro do país. É um país que exporta moças para prostituição na Europa. Enfim, o Euromaidan significou a aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com todo esse ideário progressista, lixo, podre, né, que temos aqui hoje reinando em terras ocidentais. Só deixando claro, né, que muita gente lá no meu Facebook me criticou por isso. Eu falei aí do Talibã, da Coreia do Norte, da Rússia e do Irã, dizendo, olha, esses países são inimigos do Ocidente, isso vai nos prejudicar. Não vai nos prejudicar porque o Brasil não é o Ocidente. O Brasil é sui generis. Vocês pegarem o teórico aí norte-americano, que é o Samuel Huntington, teórico das relações internacionais, geopolítica, etc., ele vai dizer que é o Ocidente? Estados Unidos e Europa Ocidental. Estados Unidos, França e Inglaterra, isso que é o Ocidente. Nós não temos nada a ver com essa civilização. Nós somos latinos, ibéricos, americanos, sul-americanos. Não temos absolutamente nada a ver com essa civilização ocidental podre, lixo, que surgiu com o iluminismo inglês e francês, que se instalou através da Revolução Americana e da Revolução Francesa, né, que foram ferramentas da maçonaria, né, para a maçonaria se instalar no poder. Enfim, para uma elite materialista, secularista se instalar no poder. Então, hoje, a luta entre Rússia e OTAN é a luta do bem contra o mal, né? Porque a Rússia representa claramente o bem. A Rússia hoje tem uma constituição que protege a fé cristã, né, que limita a ação de movimentos identitários lá dentro, LGBT, feminismo, etc. Aliás, diga-se passar, esses movimentos são hoje, né,
aqui no Brasil, inclusive, uma das maiores ameaças, se não a maior, a nossa soberania nacional, a nossa segurança nacional. Vocês vejam aí o que está acontecendo agora com o professor Antônio Risério, antropólogo baiano, atacado pelos identitários, porque decidiu denunciar o movimento como um movimento racista, né? Mostrando que existe sim racismo negro, anti-branco, anti-judeu, tudo que vocês possam imaginar. Ele escreveu um artigo interessante, saiu na Folha de São Paulo, está sendo atacado por todo mundo. Até cheguei a assinar a carta de apoio ao mesmo. Embora tenha algumas coisas ali no artigo dele que eu não concordo, né? Ele faz uma crítica ao Irã, mas enfim, em linhas gerais, o que ele fala desses movimentos identitários é a verdade. Então a Rússia hoje é um bastião na luta contra isso tudo aí. Tá? Então é importantíssimo apoiar a Rússia, rezar pelo sucesso do senhor Vladimir Putin, né? E pelo insucesso do senhor Biden e da OTAN. Perfeito? E aqui eu queria trazer algumas reflexões sobre esse novo cenário geopolítico que está surgindo no mundo, pouco a pouco, né? Passo a passo. E é muito importante a gente refletir sobre isso, porque a gente pode estar caminhando não tanto para um multilateralismo apenas, né, como fala o Robert Kagan, mas para um minilateralismo, né, que é um cenário em que você obviamente vai ter potências aí, mas o poder de ação dessas potências, e mesmo da potência norte-americana, vai ser cada vez mais reduzido. Tá? Então o Moisés Naim, ele traz aqui nessa obra algumas coisas interessantes que eu queria comentar com vocês sobre o seguinte. Vamos lá. Ele mostra aqui, ele traz aqui uma coisa interessante, né, sobre a União Europeia. Mostrando que hoje, né, o poder, inclusive, da União Europeia sobre os países membros é cada vez menor. Por quê? Ele diz o seguinte: a União Europeia usa agora, né, um sistema de voto majoritário qualificado. Uma fórmula complicada que atribui votos a cada país segundo sua população e requer 255 dos 345 votos totais para que uma medida seja aprovada no Conselho da Europa. Mesmo assim, ainda há salvaguardas para estados menores, evitando que um pequeno número de países grandes force a aprovação de qualquer iniciativa. Por exemplo, políticas comuns e maior expansão da União exigem unanimidade absoluta, ou seja, todo mundo tem que votar a favor. Tá? E todo ano, países pequenos usam o poder de veto para assustar diversas medidas. Por exemplo, a Holanda, que é um país pequeno, bloqueou as conversações sobre a incorporação da Sérvia à União Europeia. Tá? A Polônia, também em 2011, ela conseguiu suscitar, né, a prevalência do acordo da União Europeia nas conversações com a ONU sobre clima, porque ele é muito dependente do carvão. Então, hoje, os vetos de pequenos países aumentaram, né, muito porque os grandes países já não dispõem mais dos mesmos prêmios e represálias que tinham antes. Tá? A degradação do poder militar e econômico dos grandes, assim como a globalização, fazem com que países pequenos sejam menos vulneráveis a sanções. Então vocês vejam, por exemplo, a Rússia vem sofrendo sanções há anos dos Estados Unidos, por N razões. O Irã também, mas eles vêm conseguindo se safar, porque fazem uma coalizão aqui com a Índia, com a China, né, com um outro país qualquer, e conseguem se safar. Tá? Então hoje, para os grandes, fica mais difícil impor sanções. E quando conseguem, os pequenos têm maior facilidade para evitá-las. Por quê? Proliferação de meios informativos, de comunicação, dá a esses países menos poder, vias para defender sua posição diretamente para o público global, fomentar compreensão e simpatia da opinião pública mundial. Então a coisa está muito mais difícil em termos de hegemonia. Um exemplo que ele dá também, né, sobre aquela questão toda lá da discussão climática, do Fórum de Copenhague, 2009. Por exemplo, teve 4 países ali que
fecharam um acordo entre si que não iam assinar. Venezuela, Bolívia, Sudão e Tuvalu, países com pouquíssimo poder mundial, mas que conseguiram os 4 juntos brecar a resolução de Copenhague. Tá? Então a coisa está muito mais difícil para os Estados Unidos, para a Grã-Bretanha, para a França, para a OTAN em geral. Ok? De maneira que a gente pode sim ter esperanças de que esse cenário geopolítico ele vai caminhar, vai continuar mudando, e a tendência, ao meu ver, é acontecer o que o Robert Kagan disse, né? Um novo equilíbrio multilateral e que vai levar também a essas coalizões minilateralistas, como a que a gente citou, da Venezuela, Bolívia, Sudão. Isso ultimamente vem ganhando muita força. Por exemplo, países que têm o mesmo interesse num determinado setor de uma área do mercado da economia, países exportadores de carne, se juntam ali, fazem um acordo e conseguem brecar isso ou aquilo de países mais fortes. No passado, países menores eles tinham muito mais dependência, por exemplo, de financiamento do FMI, do Banco Mundial. Hoje, há margens maiores de você escapar dessa dependência. Né? Aquela ideia, por exemplo, do BRICS, do banco do BRICS, era mais ou menos essa, né? Escapar da dependência dos órgãos de fomento norte-americanos. Recentemente também a Rússia ela fez uma grande vendagem de armas para a Índia sem usar o dólar como moeda comercial, usou o rublo, se eu não estou enganado. Então, quer dizer, você hoje tem muito mais instrumentos para você escapar disso do que outrora. Tá? Enfim, era disso que a gente queria falar aqui hoje. E eu queria só soltar uma nota aqui rápida no finalzinho dessa nossa apresentação, Visão Nacional de hoje, sobre o falecimento da Elza Soares, né? E vem sendo aí tomada pela mídia como um ícone do feminismo, da luta contra o machismo, luta contra o patriarcado, etc. E tal. Interessante que você olha a opinião da Globo sobre a Elza Soares, da Band News sobre a Elza Soares, da Sport TV sobre a Elza Soares, da Record sobre a Elza Soares, é a mesma opinião, que mostra que existe um poder que paira acima desses grupos jornalísticos que ditam o que eles vão dizer. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: a Elza Soares nunca cantou nada, né? Não tem voz, e ela só foi transformada num ícone porque ela carregava essas bandeiras aí. Né? E o feminismo, o feminismo reivindica, né, a figura da Elza Soares. O que é interessante esse discurso que eles fazem da Elza, assim como a mulher que decidiu assumir um caso com o Garrincha, que foi alvo de preconceito, né, por causa disso, porque o Garrincha era casado. Em primeiro lugar, não foi alvo de preconceito, foi alvo de conceito. Né? Em segundo lugar, o Garrincha ele era casado, tinha uma esposa, se não me engano, tinha 6 filhos com essa mulher. E aí, nessa hora, o feminismo não aparece, né, para se solidarizar com essa mulher que foi abandonada, né, por causa de uma aventureira que tira, né, um jogador de futebol já famoso dos braços de uma esposa que vai ficar abandonada por 6 filhos. E é engraçado que o feminismo adora falar de sororidade, né? Solidariedade feminina. Quer dizer, nessa hora não tem solidariedade feminina. Então isso mostra que o feminismo, na verdade, não está preocupado em defender a causa da mulher, a mulher, mas sim a liberação sexual. Né? E aí por isso que a Elza Soares ganhou, né, esse caráter aí de ícone. Tá bom? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje. Tá? Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.